Quando você canta, o mundo fica melhor ou pior? Mais um vídeo da série Caibalho e Voz. Fica comigo. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E este é mais um vídeo da série Caibalho e Voz, onde eu pego filosofia do Antigo Egito, 7 princípios herméticos e relaciono com técnica vocal. Pra quê? Para te ajudar a cantar melhor, ora bolas. Porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Hoje o nosso vídeo é sobre o princípio da vibração, é o 3º capítulo, tá bom? Então, o que é o princípio da vibração? O que diz a lei hermética da vibração? Vou ler aqui pra gente, ó. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Lembrando que essas máximas herméticas, gente, elas têm de 3 a 5 mil anos, né? Elas foram escritas há milênios atrás. Mas a ciência do século XX, ela começou a explicar a matéria, o funcionamento do universo de uma maneira que acaba concordando com os princípios herméticos. No caso da vibração, por exemplo, a gente sabe que se for olhar a nível molecular, a nível atômico e subatômico, mesmo uma pedra, ela não está totalmente parada. Tem um monte de coisa ali se movendo, os elétrons se movendo loucamente para tudo quanto é lado, para tudo quanto é direção, certo? E isso não vai ser diferente da gente, não vai ser diferente do ar, não vai ser diferente dessa cama, desse piano que está na minha frente. Por quê? Porque nós somos formados por moléculas e por átomos, ok? Então, mesmo estando completamente parados, inertes, sem movimento, a gente, lá dentro, a gente está se movendo, tá? Então, vamos ver como que a gente pode relacionar isso em relação à técnica vocal, à sua voz, ao fato de você aí que está me assistindo aqui, que é meu seguiroli, que quer cantar, como que você pode utilizar isso a seu favor. Pensa comigo como que a sua voz funciona. Você inspira, você expira. Suas pregas vocais que estão aqui no meio do pescoço, elas têm que se fechar e o ar que está saindo faz com que elas vibrem. E elas vão vibrar em diferentes frequências. Nas notas mais graves, elas vibram numa frequência mais baixa, ou seja, elas vibram menos vezes por segundo. E em notas mais altas, elas vibram com a frequência mais alta, ou seja, mais vezes por segundo. Então, frequência de vibração é o que define tom grave, agudo. Digamos, por exemplo, que o seu desejo seja cantar notas mais agudas, ou seja, elevar a sua frequência de vibração. Então, você tem que entender como que as suas pregas vocais funcionam e como que você pode fazer com que elas vibrem numa frequência mais elevada, que elas vibrem mais rápido. Isso é possível para todo mundo? Aumentar as suas frequências de vibração? Sim, é possível para todo mundo. Mas o que determina então a frequência atual em que você se encontra? As nossas pregas vocais, elas são músculos revestidos por camadas de mucosa, que é o que vibra, mas ali dentro tem musculatura. Então vamos pensar nessas propriedades aí da musculatura. Primeira coisa que você tem que pensar é que o músculo ele tem uma ação, que é a ação de contração. E ele tem uma oposição a essa ação, que é o alongamento, que é uma ação mais passiva dele. Ele tem que relaxar e ser alongado, né? Então, quando o músculo alonga, outro músculo está puxando ele. Quando ele contrai ele, as próprias fibras dele estão ali, ó, se aproximando uma da outra, né? Então, a ação do músculo principal seria a contração. Sendo as nossas pregas vocais músculo, vamos imaginar que elas estão aqui assim, nessa posição, eu vou colocar ela em pé, você vai imaginar aqui ela assim, ó, como se você estivesse vendo de cima, tá? Aqui as minhas costas, aqui a minha frente. Aí, o músculo principal ali das pregas vocais, ele vai ter essa ação de contração, ok? Para ele ser alongado, tem outro músculo que vai alongar ele, ok? Tem outros músculos também que vão fazer isso, ó, fechamento, aproximar uma prega vocal da outra, ok? Então eu preciso entender, sentir e controlar essas musculaturas para que eu possa produzir frequências de vibração diferentes.
Por quê? Se eu tiver apenas com uma ação intensa de contração, as minhas pregas vocais vão ficar numa espessura e num comprimento específico. E nesse ponto, dessa forma, ele vai gerar uma frequência de vibração. Por quê? Porque ele está assim e vem o ar ali embaixo dele e faz esse corpo aqui vibrar a uma determinada frequência que não vai variar muito nessa relação este comprimento, essa espessura e a pressão. Talvez mudando a pressão eu aumente um pouquinho a frequência, faça esse corpo vibrar mais rápido porque tem mais ar, mas isso é muito limitado. Para que eu possa subir a minha frequência, eu preciso aprender a alongar as minhas pregas vocais, porque pregas alongadas vão mudar a espessura, elas vão ficar mais finas. E um corpo mais fino, com uma mesma pressão de ar, ele vai vibrar muito mais rápido, ok? Então, basicamente, o que você tem que entender é essa relação de contração, alongamento e adução, fechamento e abertura das pregas vocais. E na técnica vocal a gente estuda isso, né? Esse balé aí dessas musculaturas. Mas eu quero ir além, porque a filosofia hermética propõe que a gente vá cada vez a um nível mais profundo de entendimento sobre todos os aspectos, né? As 7 leis herméticas, elas explicam tudo o que existe no universo manifestado, espiritual, energético, emocional, mental, físico. Então, vamos pensar nesses aspectos, tudo relacionando com técnica vocal, mas vamos tentar ir além. Se nada está parado, se tudo se move, se tudo vibra, então é tudo mesmo. A pedra, eu, as minhas pregas vocais, o ar, minhas emoções, meus pensamentos, a luz, tudo tem uma frequência de vibração específica. E aí, a gente tem uma graduação das frequências, desde a matéria até a frequência mais elevada que algumas pessoas chamam de Deus, ok? Então, da matéria seria a frequência mais baixa, mais bruta. E aí a gente vai ter uma graduação de matéria para energia, de energia para luz, de luz para emoções, espírito, e vai acelerando até chegar em Deus, de acordo com essa concepção. E aí tem uma experiência com o peão, que é descrita no livro Kybalion, que é muito interessante. Hipoteticamente, pega um peão e começa a girar ele. À medida que for acelerando esse giro dele, enquanto ele está girando, ele está se movimentando, então ele está produzindo vibração. Então, quanto mais vai acelerando a frequência, mais vai acelerando a vibração. Quanto mais vai acelerando a vibração, ele vai passando pela graduação das frequências e produzindo estados diferentes, né? Então, no primeiro momento, você vai ter ele vai emanar uma cor, essa cor vai mudando até o violeta, depois da cor ele vai emanar calor, depois do calor vai emanar luz, e aí até ele se desfazer. Quanto mais acelerar, se fosse possível acelerar indefinidamente, ele iria se desintegrar. Mas quando ele se desintegra, ele se transforma em alguma coisa que os nossos olhos não são mais capazes de ver. Mas ele ainda continuou a graduação dele. E se fosse possível continuar, ele se tornaria emoção, se tornaria espírito e se tornaria até chegar em Deus. Então, quanto mais você acelerar a vibração, eu vou tendo essas graduações de frequência. Então, tudo, segundo essa lei do Kybalion, tudo que existe começa numa frequência de vibração e a evolução natural é ir elevando a frequência. Então, o que a gente quer é elevar a nossa frequência até chegar no mais alto estado de vibração, ok? E se a gente for pensar que nós somos constituídos de partes diferentes, eu tenho a minha parte física, mas eu tenho as minhas emoções, mas eu tenho a minha mente, dependendo da sua crença. Eu tenho o meu espírito, eu tenho a minha alma. Então, o que está aqui dentro, né, dessa carcaça aqui, é uma coisa que a ciência ainda não explicou exatamente o que é. Mas a gente sabe que vai além. Por exemplo, quando uma pessoa morre, uma pessoa morreu. Infelizmente é muito triste, mas ela morreu, ela foi embora. Mas ela continua viva na sua lembrança. As ideias dela foram para onde? Apagou, desligou, sumiu junto com o corpo, vai para dentro da terra. O corpo é só uma coisa física, né? E aí tem vários relatos de experiência de quase morte e de espiritualistas e tal. Então, existem muitas formas de conhecimento, formas de se explicar vida após a morte ou não. Então, enfim, eu gostaria que não de mudar a sua crença que você acredita no momento, mas de te propor uma reflexão nesse sentido e trazer essa ideia como uma analogia para a sua voz. Quando você começa a fazer aula de canto, você não tem técnica nenhuma, você tem uma percepção sobre o que é voz.
E à medida que você vai aprofundando, você vai percebendo que existem outros planos que você pode pensar. Qual é a minha satisfação quando eu vejo um aluno tendo um insight assim, tipo, senti minhas pregas vocais. Eu senti eu trocando de borda. Nossa, eu não tinha esse agudo. Eu entendi como é que abre a boca. Eu tô conseguindo mexer a minha língua. Eu consigo abaixar minha laringe, consigo elevar meu palato mole. Então, que são níveis de compreensão aprofundados, mais avançados. Então, nesse sentido, a gente tem uma graduação. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Que tipo de vibração traz a sua alma à tona? Geralmente, quando os meus alunos vêm fazer aula de canto, eles são movidos pelo desejo de uma música que eles gostam, ou de um estilo musical que eles gostam, ou de um cantor que eles gostam. É muito, muito, muito comum. É raríssimo uma pessoa chegar pra mim e falar assim, eu quero fazer aula de canto, mas eu não sei o que eu quero cantar, né? Às vezes a pessoa pode ter vergonha de falar, ou ela acha que aquilo tá muito longe dela, mas ela tem uma referência. Por quê? Porque aquilo ali eleva a alma dela. Aquilo ali chama a alma dela. Ela ainda, do jeito que ela tá, com a técnica que ela tem, ela não consegue executar aquilo lá. Por exemplo, a menina quer cantar Whitney Houston, ela quer cantar Mariah Carey, ela quer cantar Ariana Grande, ela quer cantar Demi Lovato. Com o conhecimento, entendimento, controle que ela tem atualmente, o nível de consciência, ela não consegue cantar igual a Demi Lovato. Aí ela procura o quê? Uma aula de canto, mas ela está sendo movida por aquilo ali. Na aula de canto, ela vai ser instrumentalizada, conscientizada, ela vai aprender a sentir, a controlar essa musculatura e aí ela vai descobrir um monte de coisa que ela pode desenvolver com a voz dela. Elasticidade das pregas vocais, e a contração, e a adução, e etc. Mas ela foi movida por uma coisa que chamou ela. Então, que tipo de vibração traz a sua alma à tona? Se você tiver a clareza disso, você passa a perseguir. E a clareza no sentido de assumir. Por exemplo, desde criança, eu sabia que eu queria cantar que nem os cantores norte-americanos que eu ouvia no rádio. Por muito tempo eu achei que isso, inclusive, não fosse possível. Eu pensava, eu não sou negro, eu não sou mulher e eu não sou americano, eu não falo inglês. Então, eles cantam assim, tinha um monte de gente que era negro, mulher, americana e cantava assim. Então, eu, na minha leitura, na minha ignorância, eu falei, essas características eles têm em comum, é diferente de mim, então por isso que eles conseguem e eu não. E aí, estudando técnica vocal, eu descobri que o buraco era mais embaixo, que eu poderia aprender a desenvolver a minha técnica para cantar no estilo que eles cantavam também. E indo ainda mais além, se alguma coisa te convida à elevação, se tem alguma vibração que pode chamar a sua alma, então o que a gente convida à elevação ou não. E é por isso que eu comecei o vídeo com essa pergunta. O jeito que você canta ajuda ou atrapalha o mundo a ser melhor, né? O jeito que você canta eleva a vibração? Essa é uma reflexão que independe de estilo. Eu acho que você pode cantar o que você quiser. Eu não estou aqui para julgar e diminuir um estilo em detrimento do outro, mas eu quero que você faça essa reflexão como cantor. Se no nível que você tá, você acha que eu cantando essa música, eu colaboro com o meu público. Eu faço o meu público refletir, sentir, vibrar em emoções mais positivas, eu estou engrandecendo. Então, tá ótimo. Pode ser funk, pode ser sertanejo, pode ser erudito, pode ser belting. Eu tô falando isso do fundo do meu coração, porque eu estudei canto lírico antes de belting. E aí, chegou um determinado momento que eu fiquei em conflito. Falei, nossa, será que lírico é melhor do que belting? Porque lírico, eu canto frequências mais elevadas, eu canto com um espectro de harmônicos maior do que no belting e etc. Mas hoje eu acho que fazendo belting eu posso ter um repertório com uma melodia, com um nível de apuro técnico, com uma limpeza estética, com uma mensagem que pode ser muito maravilhosa, muito positiva, né? Então a gente tem milhões de exemplos assim na música popular, que não é erudita. E a gente tem também exemplos na música erudita que
talvez convidariam para uma frequência mais baixa. Eu que sou um estudante aí, que já cantei muito repertório, desde renascentista, barroco, clássico, erudito, eu falo, tem música erudita que tem umas letras preconceituosas, que tem umas letras, entendeu? Então, o buraco é mais embaixo. Então pode ser funk que você tá cantando, mas se você promove uma elevação de quem tá te ouvindo, uma elevação da frequência, você faz com que essa pessoa saia melhor depois de ouvir a sua música. Ok? E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei, comenta e compartilha. Me ajuda a espalhar a mensagem. Se você gostou desse conteúdo, manda para alguém que gosta de voz e que vai aproveitar ele também, tá bom? Me ajuda a fazer a Revolução Vocal crescer. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque a Revolução Vocal está indo para o próximo nível e eu quero que você venha comigo. Um beijo, até mais. Tchau!